Rejeitada por ajudar crianças, aos 74. Agora todos os pequenos a procuram. Bem-vindo de volta e aproveite a história. As costas de Francisca doíam intensamente enquanto ela se curvava sobre a pequena mesa de madeira, seus dedos tremendo, com artrite enquanto costurava um buraco no ursinho de pelúcia esfarrapado. Ao seu redor, a pequena sala de estar estava abarrotada de brinquedos de segunda mão, retalhos de tecido e fios emaranhados. Mas Francisca via apenas possibilidades. Do lado de fora, risadas ecoavam cruelmente através da janela aberta. Ela perdeu o juízo. Veio a voz estridente de sua vizinha, Neuza. Brincando com brinquedos aos 74 anos? Pobre velha tola. As palavras zombeteiras atingiram o coração de Francisca, cada sílaba cortando mais fundo que a anterior. Ela fez uma pausa, fechou os olhos com força e sussurrou baixinho, para si mesma. Não sou tola. Estou fazendo isso pelas crianças. Naquele momento, a filha de Francisca, Teresa, entrou tempestuosamente na casa, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Mãe, chega! Teresa disparou, sua voz pingando irritação. Todo mundo está falando de você. Eles acham que você está senil, desperdiçando seus dias com esses brinquedos estúpidos. Simplesmente pare. Francisca baixou os olhos, coração pesado, enquanto lágrimas embaçavam sua visão. Teresa, por favor, entenda. Essas crianças não têm nada. Estou apenas tentando ajudar. Ajudar? Teresa zombou amargamente. Você está nos humilhando. Minhas amigas veem você catando lixo nas ruas, brinquedos quebrados, bonecas velhas. É patético. Por que você não pode simplesmente envelhecer com dignidade? A voz de Francisca tremeu quando ela respondeu baixinho. A dignidade está na bondade que demonstramos, não no que os outros pensam de nós. Bondade não vai pagar suas contas, mãe. A voz de Teresa se elevou, a frustração transbordando. Você está delirando. Ninguém quer sua caridade, ninguém quer esses brinquedos feios. Com essas palavras cortantes, Teresa bateu a porta ao sair, deixando Francisca em um silêncio sufocante. Por um momento, Francisca olhou fixamente para o ursinho de pelúcia, seu rosto meio sorridente, distorcido pelas lágrimas que caíam sobre seu pelo gasto. Ela enxugou as bochechas e sussurrou desafiadoramente para si mesma. Não vou desistir. Mesmo que riam, essas crianças merecem algo para sorrir. Os dias se transformaram em semanas, e todas as tardes, Francisca caminhava penosamente pela rua, enfrentando os escárnios e piadas cruéis dos vizinhos enquanto recolhia brinquedos, indesejados de lixeiras e pilhas de lixo. A voz de Neuza assombrava seus passos, implacável como um vento frio. Oh, lá vem a catadora de lixo. Onde está sua dignidade hoje, Francisca? No entanto, Francisca suportava, sempre respondendo educadamente com um gentil "Boa tarde, Neuza", mesmo enquanto a humilhação queimava suas bochechas. Mas numa fria manhã, sua força fraquejou. Quando Francisca se curvou dolorosamente para pegar uma boneca quebrada da rua, seus joelhos cederam, fazendo-a cair duramente no pavimento gelado. Ela ficou ali, dor irradiando por seus ossos frágeis, humilhação mais afiada que a agonia física. Os transeuntes simplesmente olhavam, balançando a cabeça. Bem feito para ela, alguém murmurou, enquanto Francisca lutava para se levantar, soluçando baixinho. Mais tarde, machucada e sozinha em casa, Francisca finalmente desabou completamente, lágrimas fluindo incontrolavelmente. Talvez eles estejam certos, ela exclamou para a sala vazia. Talvez eu seja apenas uma velha tola. De que adianta a bondade se todos zombam de você? Mas enquanto contemplava a rendição, uma batida tímida veio à sua porta. Com grande esforço, Francisca se levantou, enxugando os olhos, e abriu a porta para encontrar um menino pequeno, parado hesitante em sua soleira. Suas roupas estavam gastas, seus sapatos desgastados, mas seus olhos brilhavam intensamente. Dona Francisca, ele sussurrou timidamente. Sim, querido.
Francisca respondeu suavemente. Meu nome é Uriel. Minha mãe disse que a senhora conserta brinquedos para crianças que não têm nenhum. O coração de Francisca palpitou. Sim, meu bem, isso é verdade. Timidamente, Uriel entregou-lhe um ursinho de pelúcia, rasgado e sujo. Este era da minha irmã. Ela está doente, muito doente. Mamãe diz que não temos dinheiro para brinquedos novos. A senhora poderia, por favor, consertar ele para ela? Francisca sentiu seu fôlego falhar. Nos olhos esperançosos de Uriel, ela viu todas as razões pelas quais havia suportado a crueldade e humilhação. Ajoelhando-se dolorosamente, ela gentilmente pegou o urso, sorrindo ternamente. Claro, Uriel, volte amanhã. Eu o deixarei como novo. Naquela noite, inspirada por um propósito renovado, Francisca derramou toda sua alma no pequeno urso, consertando cada ponto com amor e compaixão. Sem que ela soubesse, o irmão mais velho de Uriel filmou secretamente sua troca terna, tocado pela devoção desinteressada de Francisca. Em poucos dias, aquele simples vídeo se espalhou rapidamente online. Milhões assistiram à gentileza silenciosa de Francisca se desenrolar. As redes sociais explodiram com comentários, admiração vinda de todos os cantos do globo. Esta mulher é um anjo. Ela nos ensinou o que a dignidade realmente significa. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Sua filha Teresa voltou correndo, atônita e em lágrimas. Mãe, todo mundo está falando de você novamente, mas desta vez estão te chamando de heroína. Francisca, humilde como sempre, sorriu suavemente. Tudo o que eu queria era fazer as crianças sorrirem, Teresa. De repente, o telefone tocava incessantemente. Escolas, centros comunitários, até mesmo emissoras de notícias, todos desesperados pela sabedoria e presença de Francisca. Doações chegaram, voluntários ofereceram ajuda. E logo Francisca transformou sua modesta casa em um refúgio acolhedor para crianças, transbordando de brinquedos consertados e alegria recém-descoberta. Teresa observava tudo com crescente admiração, gradualmente percebendo o impacto profundo que sua mãe estava tendo. Uma tarde, ela encontrou Francisca cuidadosamente consertando uma boneca antiga, habilmente substituindo um olho faltante com um botão de cor semelhante. Como você aprendeu a fazer tudo isso, mãe? Teresa perguntou, sua voz agora transbordando de curiosidade genuína em vez de irritação. Francisca olhou para cima, sorrindo gentilmente. Sua avó me ensinou quando éramos pobres demais para comprar brinquedos novos. Cada vez que algo quebrava, ela dizia, Francisca, nada está realmente quebrado até que você desista de consertá-lo. Acho que isso vale para pessoas também, não é? Teresa assentiu silenciosamente, seus olhos se enchendo de lágrimas, de remorso e compreensão. Me perdoe, mãe. Eu estava tão preocupada com o que os outros pensavam que não consegui ver o quão extraordinária você é. Francisca abraçou sua filha, décadas de tensão se dissolvendo entre elas. Não há nada para perdoar, querida. Às vezes, precisamos que outros nos mostrem o valor do que fazemos para enxergá-lo nós mesmos. Enquanto semanas se transformavam em meses, crianças começaram a chegar de todos os cantos da cidade de Salvador. Algumas viajando por horas em ônibus lotados, apenas para visitar a vovó Francisca e seu milagroso hospital de brinquedos. Os pais vinham inicialmente por necessidade. Um brinquedo consertado significava uma criança feliz sem o fardo de uma compra cara. Mas logo permaneciam pela sabedoria que Francisca compartilhava, enquanto suas mãos enrugadas trabalhavam habilmente. Um menino ficará para sempre na memória de Francisca.
Carlos, aos 9 anos, tinha chegado com um velho carrinho de bombeiros, seu único presente de um pai que havia partido anos antes. O brinquedo estava quase irreconhecível. As rodas arrancadas, a tinta descascada, a escada quebrada, um caso perdido para a maioria. Francisca viu o olhar no rosto do menino, aquela esperança misturada com resignação que muitas crianças carentes carregam como uma segunda pele. "Este é especial para você, não é?" Ela perguntou gentilmente, segurando o brinquedo quebrado com reverência que ele merecia. Carlos apenas assentiu, os olhos fixos no chão. "Então ele merece atenção especial", Francisca respondeu anotando seu nome. "Volte em 3 dias e teremos uma surpresa para você." Quando ele saiu, ela sabia que precisaria de ajuda. Peças tão específicas eram impossíveis de encontrar. Francisca fez algo que nunca havia feito antes. Ligou para sua filha. "Teresa, preciso da sua ajuda", ela explicou, detalhando a situação. "Este brinquedo significa tudo para aquele menino. É uma conexão com seu pai." O silêncio momentâneo que se seguiu foi rompido pela resposta surpreendente de Teresa. "Deixe comigo, mãe. Vou ajudar você." Em apenas 2 dias, Teresa havia mobilizado seus colegas da agência de publicidade onde trabalhava. Um deles conhecia um fabricante de miniaturas. Outro tinha amigos em uma loja de autopeças que poderiam fabricar rodas em miniatura perfeitas. Um designer gráfico recriou meticulosamente os decalques originais. No 3º dia, quando Carlos retornou, seu rosto normalmente sombrio se transformou à vista do caminhão de bombeiros totalmente restaurado, brilhando como se tivesse saído da fábrica naquele dia. Mas Francisca havia feito algo mais. Adicionado um pequeno bombeiro ao assento do motorista, com um sorriso pintado que parecia dizer: "Estou orgulhoso de você." Carlos segurou o brinquedo com reverência, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. "Ele parece novo, mas ainda é o mesmo", sussurrou com admiração. "Como a senhora conseguiu?" Francisca sorriu, tocando gentilmente seu ombro. "Algumas coisas parecem quebradas além do reparo, Carlos, mas com amor suficiente e muita ajuda, quase tudo pode ser restaurado. Nunca se esqueça disso." A restauração daquele único brinquedo desencadeou algo maior em Teresa. Ela começou a visitar regularmente, inicialmente apenas para ajudar, com projetos especiais de restauração, mas logo passou a dedicar os fins de semana inteiros ao hospital de brinquedos de sua mãe. O local que ela antes via como uma vergonha agora se tornara uma fonte de orgulho e propósito. "Você está atrasada", Francisca provocou certa manhã de sábado, quando Teresa chegou carregando sacolas de suprimentos. "Desculpe", Teresa sorriu. "Fiquei até tarde pesquisando técnicas de restauração de bonecas antigas. Encontrei um fórum online inteiro dedicado a isso." Francisca parou, colocando sua agulha. "Olhe para você, se tornando uma especialista. Lembro quando você achava que isso era apenas um passatempo tolo de uma velha." Teresa corou, mas encarou sua mãe diretamente. "Eu estava errada. Muitas pessoas gastam a vida inteira procurando algo que faça diferença, como o que você está fazendo. Sou grata por finalmente poder ver isso." À medida que a reputação de Francisca crescia, a mídia local logo começou a aparecer, encantada pela história da senhora idosa que estava mudando sua comunidade um brinquedo de cada vez. Uma repórter jovem e ambiciosa chamada Vanessa conduziu uma entrevista que mudaria tudo. "O que a senhora diria para os jovens assistindo, Dona Francisca?" Vanessa perguntou, microfone estendido. Francisca pensou por um momento, mãos descansando sobre uma boneca de pano meio consertada. "Eu diria que nunca é tarde demais para fazer o bem, e você nunca é velho demais para começar algo novo. Mas, acima de tudo, diria que o lixo de uma pessoa pode ser o tesouro de outra.
principalmente quando esse tesouro traz sorrisos aos rostos de crianças. Aquela entrevista não apenas aumentou a conscientização sobre seu trabalho, mas também gerou uma onda de doações. Logo, não eram apenas brinquedos quebrados chegando, mas também materiais novos, ferramentas melhores, até mesmo uma cadeira ergonômica que aliviava suas dores nas costas enquanto trabalhava. Uma quinta-feira chuvosa trouxe um visitante, surpresa. Neuza, que por tanto tempo havia zombado de Francisca, estava parada em sua porta, aparentemente constrangida, segurando um guarda-chuva gotejante e uma caixa empoeirada. "Posso entrar, Francisca?" Ela perguntou, olhos baixos. "Claro, Neuza", Francisca respondeu calorosamente, conduzindo a vizinha para dentro, sem mostrar nenhum sinal do ressentimento que qualquer pessoa poderia esperar. Mais um capítulo está prestes a começar. Será que Francisca conseguirá conquistar o respeito de todos no bairro? O que Neuza carrega naquela caixa misteriosa? Continue assistindo para descobrir como esta história emocionante se desenrola. Neuza parecia deslocada, desconfortável, conforme colocava a caixa cuidadosamente sobre a mesa. "São os brinquedos da minha filha", ela explicou, sua voz trêmula. Ela se mudou para o exterior há anos, não vai ter filhos. Pensei que talvez você pudesse dar algum uso para eles, em vez de ficarem acumulando poeira no meu sótão. Francisca abriu a caixa, revelando bonecas de porcelana imaculadamente preservadas, um pequeno teatro de marionetes e livros infantis antigos. Verdadeiros tesouros. "São lindos, Neuza", ela murmurou, manuseando-os com reverência. "Vi o que você está fazendo na televisão", Neuza continuou torcendo as mãos. "Vi as crianças, suas expressões quando recebem algo que pensavam estar perdido para sempre." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Me desculpe pelo que disse antes. Achei que você estava sendo excêntrica, mas na verdade você estava sendo extraordinária." Francisca sorriu, tocando gentilmente a mão da vizinha. "Todos temos nossos momentos de dúvida, Neuza. O importante é onde terminamos, não onde começamos. Aceitaria uma xícara de café? Posso lhe mostrar como conserto diferentes tipos de brinquedos." Aquela tarde marcou o início de uma amizade improvável e também de uma nova voluntária. Neuza, como se descobriu, tinha habilidades impressionantes para pintura detalhada, dando nova vida aos rostos de bonecas e detalhes de brinquedos que Francisca, com sua visão enfraquecida, achava cada vez mais difícil de realizar. À medida que pessoas como Neuza se juntavam à causa, o projeto crescia além das paredes da pequena casa de Francisca. Teresa, vendo a necessidade de expansão, usou seus contatos no mundo dos negócios para conseguir um espaço maior, uma pequena loja abandonada que, com tinta fresca e muito trabalho, logo se transformou no primeiro hospital de brinquedos oficial de Salvador. Para a grande inauguração, mais de 200 pessoas apareceram, incluindo o prefeito da cidade, que entregou a Francisca uma placa comemorativa, por mostrar que a bondade nunca está fora de moda. Francisca, desconfortável sob os holofotes, manteve seu foco nas crianças que se aglomeravam ao redor, olhos arregalados diante do espaço colorido, cheio de brinquedos restaurados, prontos para ganhar novos lares. Isso tudo começou com aquele menino, ela sussurrou para Teresa durante a cerimônia. Uriel. Se ele não tivesse batido na minha porta naquele dia. Mas ele bateu, Teresa completou, apertando a mão da mãe. Porque você já estava fazendo o trabalho. Você só precisava da lembrança de por que ele importava. A tarde avançou com crianças explodindo de alegria, pais agradecidos, deixando lágrimas cair silenciosamente, e voluntários orgulhosamente guiando visitantes pelo espaço. Francisca observava tudo com uma mistura de alegria e espanto. Como seu pequeno ato de bondade havia crescido tanto?
Um puxão em sua saia interrompeu seus pensamentos. Uma menina pequena, não mais que 5 anos, segurava uma boneca de pano recém-restaurada. "Obrigada, vovó", a criança disse, embora Francisca não reconhecesse o rosto. "Minha mãe disse que você faz milagres com brinquedos quebrados." Francisca se inclinou, ignorando o protesto de suas costas. "Não são milagres, querida, apenas amor e um pouco de paciência. Você sabe, brinquedos são como pessoas às vezes. Quando estão quebrados, só precisam de alguém que se importe o suficiente para tentar consertá-los." A menina assentiu solenemente, como se Francisca tivesse compartilhado o segredo mais profundo do universo. Então, impulsivamente, se jogou nos braços da idosa para um abraço que quase a desequilibrou. Enquanto a inauguração continuava, uma jornalista da maior rede de televisão nacional se aproximou de Francisca para uma entrevista ao vivo. "Dona Francisca, a senhora inspirou um movimento nacional. Hospitais de brinquedos estão surgindo. Em Recife, Rio de Janeiro, até mesmo em São Paulo. Como se sente sabendo que seu pequeno projeto se tornou algo tão grande?" Francisca piscou, verdadeiramente surpresa. Eu não sabia disso." "Ah, sim", a repórter continuou entusiasticamente. "Seu vídeo tem sido compartilhado milhões de vezes nas redes sociais. E o vovó dos brinquedos está entre os assuntos mais comentados há 3 dias. A senhora se tornou um símbolo de esperança em tempos difíceis." Enquanto a câmera filmava, Francisca ficou momentaneamente sem palavras. Então, respondeu com a simplicidade que era sua marca registrada. "Espero apenas que isso signifique mais crianças sorrindo e menos brinquedos no lixo. É tudo que sempre quis." Aquela noite, depois que todos foram embora, Francisca e Teresa sentaram-se sozinhas na nova loja, envoltas pelo silêncio confortável, que só vem quando palavras já não são necessárias entre pessoas que realmente se entendem. "Estou orgulhosa de você, mãe", Teresa finalmente disse, quebrando o silêncio. "E eu de você, filha", Francisca respondeu. "Você fez isso acontecer. Transformou meu pequeno sonho em algo maior do que eu jamais poderia imaginar." Teresa balançou a cabeça. "Não, só dei estrutura ao seu sonho. A visão sempre foi sua." Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "Sabe o que me pergunto? Quantas outras pessoas idosas como você têm sonhos e habilidades para compartilhar, mas estão sendo descartadas porque ninguém se preocupa em olhar além das rugas?" Francisca contemplou a questão. "Talvez esse seja nosso próximo projeto", ela sugeriu, meio brincando, meio séria. Os olhos de Teresa brilharam com uma nova ideia. "Por que não? Talentos de Prata. Um programa para conectar idosos com habilidades a projetos comunitários que precisam deles." Aquela conversa plantou a semente para uma expansão que nenhuma das duas poderia ter previsto. Na manhã seguinte, o telefone não parou de tocar. Entre as muitas chamadas estava uma especialmente significativa. Uma rede nacional de televisão queria fazer um documentário especial sobre Francisca e seu hospital de brinquedos. "Eles querem me seguir por 1 mês", Francisca explicou. A Teresa claramente desconfortável com a ideia. Filmar tudo, minhas interações com as crianças, como concertos, brinquedos. "É uma oportunidade incrível, mãe", Teresa respondeu, olhos brilhando com possibilidades. "Pense em quantas mais pessoas você poderia inspirar." Francisca suspirou, olhando para suas mãos enrugadas. "Não sei se sou material para documentário, Teresa. Sou apenas uma velha senhora consertando brinquedos quebrados. É exatamente por isso que sua história precisa ser contada." Teresa insistiu gentilmente. "Num mundo obcecado com juventude e novidade, você mostra que sabedoria e experiência ainda têm valor inestimável." Relutantemente, Francisca concordou, nunca imaginando como aquela decisão mudaria tudo.
A equipe de filmagem chegou na semana seguinte, liderada por um diretor jovem e energético chamado Paulo, que tratava Francisca com respeito genuíno. Em vez de tentar dirigir ou ensaiar cenas, ele simplesmente observava, permitindo que a magia natural de seu trabalho brilhasse através da lente. As filmagens capturaram momentos extraordinários. Francisca ensinando pacientemente um grupo de crianças locais como reparar rodas em carrinhos de brinquedo. Neuza e outras duas senhoras do bairro, antes críticas, agora voluntárias dedicadas, restaurando meticulosamente roupas de bonecas. Teresa organizando um sistema de inventário digital para rastrear brinquedos doados e consertados. Mas o momento mais poderoso veio inesperadamente, quando uma mulher jovem entrou na loja, segurando a mão de uma menininha tímida. A mulher parecia vagamente familiar para Francisca, mas ela não conseguia situá-la. Dona Francisca, a mulher começou, voz embargada pela emoção. A senhora não me conhece, mas conheceu minha mãe. Há 20 anos, quando eu tinha 8 anos, minha família perdeu tudo no incêndio. A senhora morava no nosso bairro então e secretamente deixou uma boneca na nossa porta. Não era nova, era claramente consertada, mas a senhora havia feito um vestido lindo para ela e um bilhete que dizia "Para novos começos". Francisca piscou, memórias distantes voltando lentamente. Maria José? A filha da Dona Conceição? A mulher assentiu, lágrimas escorrendo. Aquela boneca foi minha única posse por muito tempo. Ela me deu esperança quando não tínhamos nada. Guardei-a todos esses anos. Ela se virou para a filha. Esta é minha filha, Francisca. Sim, dei o nome dela em sua homenagem. As câmeras captaram o abraço que se seguiu. 3 gerações, conectadas por um simples ato de bondade realizado décadas antes, muito antes do hospital de brinquedos, muito antes da fama. Era prova de que Francisca não havia começado recentemente e sua missão. Ela a havia vivido silenciosamente por toda a vida. Você já conheceu alguém parecido com Francisca que foi criticado por ajudar os outros? Conte-nos nos comentários. O documentário A Guardiã dos Brinquedos estreou 6 meses depois, transmitido nacionalmente em horário nobre. O telefone de Teresa tocou imediatamente após o fim da transmissão. "Mãe", ela disse, mal contendo sua excitação, "você não vai acreditar. Uma grande empresa de brinquedos quer patrocinar a expansão do projeto para outras 5 cidades. Eles querem que você seja a embaixadora oficial." Francisca ficou em silêncio por um longo momento. "Não sei, Teresa. Sou apenas uma pessoa. E estou ficando cansada mais facilmente agora." "Você não precisa fazer tudo sozinha", Teresa respondeu gentilmente. "Você já criou algo maior que você mesma. Agora pode treinar outros. Ser a inspiração enquanto pessoas mais jovens fazem o trabalho pesado." Francisca considerou isso. Aos 74 anos, ela sentia o peso de sua idade mais do que admitia. Suas mãos doíam depois de longas sessões de costura, e seus olhos frequentemente atraíam em trabalhos detalhados. Ainda assim, a ideia de se afastar completamente parecia impensável. "Vou pensar sobre isso", ela finalmente respondeu. Na manhã seguinte, enquanto abria o hospital de brinquedos, Francisca encontrou uma fila de pessoas esperando que não eram clientes habituais. Eram homens e mulheres mais velhos, alguns com bengalas, outros em cadeiras de rodas, todos carregando sacolas ou caixas. Uma senhora elegante na frente da fila deu um passo à frente. "Bom dia, Dona Francisca. Assistimos ao documentário ontem à noite. Somos do Centro da Terceira Idade Novo Amanhecer. Todos nós temos habilidades. Eu era costureira. Jorge Ali era marceneiro. Mariana era professora de artes. Estamos aqui para oferecer nossas mãos e corações, se a senhora nos aceitar."
Os olhos de Francisca marejaram enquanto observava a fila de rostos experientes, cada um mostrando a mesma mistura de hesitação e esperança que ela mesma havia sentido tantas vezes. Pessoas que a sociedade havia em grande parte descartado como ultrapassadas, inúteis. Entrem, por favor, ela disse, abrindo amplamente a porta. Temos muito trabalho a fazer e, pelo que vejo, acabamos de ganhar o melhor time de restauração que Salvador já viu. Aquela manhã marcou o início de uma nova fase. O que começou como o Hospital de Brinquedos rapidamente se expandiu para incluir o programa Talentos de Prata que Teresa havia imaginado. Idosos com décadas de experiência em artesanato, carpintaria, costura e artes agora encontravam propósito renovado, enquanto crianças ganhavam não apenas brinquedos consertados, mas também novos avós adotivos que compartilhavam histórias e habilidades. As escolas locais começaram a organizar excursões, não apenas para deixar brinquedos para concerto, mas para que os alunos pudessem aprender com os mestres prateados, como as crianças carinhosamente chamavam os voluntários. Idosos. Durante uma dessas visitas escolares, Francisca observou uma cena que aqueceu seu coração. Jorge, um carpinteiro aposentado de 80 anos, guiava pacientemente as mãos pequenas de um menino, mostrando-lhe como lixar gentilmente a roda de um carrinho de madeira. Devagar, meu jovem, ele instruía. A madeira nos conta quando está pronta, se soubermos escutar. Ao lado deles, Mariana ensinava um grupo de meninas a pintar rostos de bonecas com pinceladas delicadas. Cada boneca tem sua própria personalidade, ela explicava. Nosso trabalho é apenas ajudá-la a sorrir novamente. Neuza, agora coordenadora dos voluntários, aproximou-se de Francisca. Quem diria, hein? De objeto de fofoca a centro comunitário em menos de 1 ano. Acho que você sempre soube o que estava fazendo. Francisca sorriu. Não, apenas sabia que precisava fazer algo. O resto foi graça. O sucesso do programa chamou a atenção de pesquisadores universitários, que começaram a estudar os benefícios mútuos do intercâmbio intergeracional que ocorria naturalmente no espaço. Os resultados preliminares eram impressionantes. Os idosos mostravam melhorias significativas em saúde mental, propósito de vida e até medidas físicas como pressão arterial e mobilidade. As crianças desenvolviam maior empatia, habilidades práticas e, mais importante, uma nova perspectiva sobre envelhecimento. Ver idosos vibrantes compartilhando conhecimento desafiava o estigma que muitas haviam absorvido da sociedade. A grande reviravolta veio quando uma das maiores emissoras de televisão nacional decidiu fazer uma matéria especial sobre o projeto. A apresentadora, uma celebridade conhecida por seu trabalho com causas sociais, ficou particularmente encantada com a interação entre gerações. O que estamos testemunhando aqui é revolucionário em sua simplicidade, ela declarou no ar. Este não é apenas um lugar onde brinquedos quebrados são consertados. É um lugar onde corações partidos encontram cura, onde gerações divididas se reconectam e onde o descartado, sejam pessoas ou objetos, encontra novo propósito. A reportagem gerou uma avalanche de interesse. Políticos locais, que antes haviam ignorado o projeto, agora se apressavam para associar seus nomes a ele. Empresários ofereciam patrocínios. Celebridades postavam sobre o movimento da vovó Francisca nas redes sociais. No meio desse frenesi, Teresa encontrou sua mãe sentada quietamente na varanda, longe das câmeras e da agitação, remendando um coelho de pelúcia desgastado. Você deveria estar lá dentro, mãe, Teresa disse, suavemente. Eles todos querem falar com você. Francisca sorriu sem levantar os olhos de seu trabalho. Eles não precisam de mim lá dentro. O projeto agora tem vida própria. Teresa sentou-se ao lado dela.
Como você se sente sobre tudo isso? É muito diferente do que você imaginou no início. Francisca finalmente ergueu o olhar, seus olhos brilhando com uma sabedoria que só a idade e a experiência podem trazer. Quando comecei, Teresa, só queria fazer algo bom, mesmo que pequeno, algo para combater a solidão, para dar propósito aos meus dias. Nunca imaginei... Ela gesticulou em direção ao prédio agora lotado. Tudo isso. Arrependida? Teresa perguntou. Nem por um segundo, Francisca respondeu sem hesitar. Apenas grata e um pouco surpresa que tenha demorado tanto tempo. Para as pessoas perceberem que idosos e crianças juntos criam uma magia que nenhum deles consegue sozinho. Enquanto conversavam, um carro elegante parou na frente da casa. Um homem de terno saiu, seguido por uma mulher de aparência oficial carregando uma pasta. Teresa imediatamente ficou tensa. Quem são eles? Francisca apertou os olhos. Acho que é o secretário municipal de assistência social. Reconheço-o das notícias. O casal se aproximou e o homem se adiantou com um sorriso amplo e ensaiado. Dona Francisca, um prazer conhecê-la pessoalmente. Sou Ricardo Mendes, secretário municipal, e esta é doutora Cláudia da Secretaria Estadual. Estamos impressionados com seu trabalho. Francisca assentiu educadamente, observando-os com a cautela de alguém que viveu o suficiente para saber que sorrisos políticos frequentemente escondem agendas complexas. Viemos com uma proposta, continuou Ricardo, sentando-se sem ser convidado. O Estado quer adotar seu modelo, expandir para 50 locais em todo o Estado, financiamento completo, funcionários pagos. Chamaremos de Programa Francisca, se você permitir, é claro. Teresa ofegou, mas Francisca permaneceu impassível. E as pessoas idosas, os voluntários? Ricardo trocou um olhar com sua colega. Bem, com um financiamento adequado, poderíamos contratar profissionais adequadamente treinados. Não, Francisca interrompeu, sua voz suave, mas firme. Os idosos são o coração deste projeto. Se você quer replicar o que criamos aqui, precisa entender isso. Não se trata apenas de consertar brinquedos. Trata-se de restaurar dignidade e propósito em ambos os lados da equação. O sorriso de Ricardo vacilou. Dona Francisca, apreciamos sua visão, mas para a implementação em larga escala, precisamos de estruturas padronizadas, resultados previsíveis. A vida não é padronizada ou previsível, senhor secretário. Francisca respondeu, colocando de lado o brinquedo que estava consertando. Destupteis suposteito gestiu. E foi exatamente por tentar encaixar pessoas em caixas padronizadas que tantos idosos acabam descartados pela sociedade, assim como esses brinquedos quebrados. Ela fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Mas estou disposta a trabalhar. Com você, nos meus termos. Cláudia parecia intrigada. E quais seriam esses termos, Dona Francisca? O que acontecerá agora que o governo demonstrou interesse no projeto? Francisca, conseguirá manter a essência de sua visão diante da burocracia? Continue acompanhando esta história emocionante. Cada centro deve ser liderado por um conselho de idosos da comunidade local. Francisca começou, sua voz ganhando força. Toda contratação deve incluir pelo menos 50% de pessoas acima de 60 anos. O treinamento será focado em habilidades práticas e transferência de conhecimento intergeracional. E mais importante, ela olhou firmemente para os dois. Nada de burocracias desnecessárias que impeçam as pessoas de fazer o que precisam fazer. Cláudia sorriu genuinamente impressionada. A senhora é uma negociadora formidável, Dona Francisca. Não, apenas uma velha que viveu o suficiente para saber que sistemas muitas vezes esquecem as pessoas que deveriam servir.
Nas semanas seguintes, Teresa e Francisca trabalharam incansavelmente com os representantes do governo, transformando a visão simples de Francisca em um modelo replicável que ainda preservava sua essência. Foi um processo exaustivo, com batalhas sobre detalhes que Francisca insistia serem cruciais. Não é questão de perfeição, Teresa. Ela explicou uma noite, quando sua filha sugeriu deixar passar um pequeno detalhe no contrato. É questão de intenção. Se começarmos comprometendo o coração do projeto, logo ele se tornará apenas mais um programa social sem alma. O lançamento do primeiro centro estadual oficial aconteceu 3 meses depois, numa antiga escola, reformada em um bairro carente. Francisca, vestida com simplicidade, mas com dignidade, cortou a fita ao lado do governador, que parecia genuinamente comovido pela multidão de crianças e idosos que se reuniram para o evento. Este é apenas o começo, ele declarou ao público e câmeras. Graças à visão de Dona Francisca, estamos redefinindo como vemos tanto nossas crianças quanto nossos idosos, não como problemas a serem resolvidos, mas como recursos a serem valorizados. Enquanto o governador falava, Francisca observava os rostos ao seu redor. Neuza, agora uma amiga querida. Jorge, o carpinteiro que havia encontrado nova dignidade. Pequeno Uriel, agora alguns centímetros mais alto, segurando orgulhosamente a mão de sua irmã mais nova, que abraçava o ursinho consertado como um tesouro. E Teresa, sua filha, cujos olhos agora brilhavam com o mesmo propósito que uma vez ela havia ridicularizado. Naquele momento, Francisca sentiu uma estranha sensação de completude. O círculo havia se fechado. O que começara como um ato de desespero solitário havia se transformado em um movimento que agora estava além dela. Mesmo se ela parasse, hoje o trabalho continuaria. As sementes haviam sido plantadas e estavam florescendo de maneiras que ela nunca poderia ter previsto. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas comiam e celebravam, Francisca escorregou para fora silenciosamente, precisando de um momento de quietude. Encontrou um banco sob uma árvore frondosa no pátio da escola, sentando-se com um suspiro de alívio para suas costas cansadas. Cansada do próprio sucesso, Francisca olhou para cima e viu Teresa se aproximando com 2 xícaras de chá. Ela sorriu, aceitando uma. Apenas refletindo. É estranho ver algo que começou tão pequeno crescer. Tanto! Teresa sentou-se ao lado dela. Vou te contar um segredo, mãe. Sempre achei que eu era a visionária da família, a executiva bem-sucedida, a estrategista. Olhando para trás agora, vejo que você era a verdadeira visionária. Só que sua visão era tão simples e profunda que pessoas como eu, sempre complicando as coisas, não conseguiam enxergar. Francisca riu suavemente. Não era uma visão, Teresa. Era apenas amor e talvez um pouco de teimosia. Uma combinação poderosa, Teresa concordou, tocando sua xícara na da mãe num brinde silencioso. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando raios dourados através das folhas, Francisca contemplou o caminho que havia percorrido. Das risadas cruéis e humilhação ao respeito e admiração. Das dúvidas à certeza. Da solidão a esta família expandida de pessoas unidas por um propósito comum. Sabe o que é mais engraçado? Ela disse suavemente. As pessoas acham que estou dando tanto, mas a verdade é que recebi muito mais do que dei. Teresa apertou sua mão. Isso é o que acontece quando você vive com o coração aberto, mãe. O universo tem uma maneira de multiplicar o que você oferece. Nos anos seguintes, os hospitais de brinquedos se espalharam por todo o Brasil, cada um adaptado às necessidades de sua comunidade local, mas todos seguindo o modelo original de Francisca, idosos transmitindo habilidades e amor às gerações. Mais jovens, brinquedos restaurados, simbolizando a possibilidade de segunda chance,
e comunidades redescobrindo o valor de seus membros mais experientes. Francisca, agora se aproximando dos 80 anos, reduziu suas atividades diárias, mas permaneceu como a inspiração e bússola moral do movimento que havia criado. As universidades a convidavam para palestras, organizações internacionais. Estudavam seu modelo, uma biógrafa a seguia, documentando sua história. Mas para Francisca, os momentos mais preciosos continuavam sendo os mais simples. Sentar-se com uma criança, ensinando-a a dar os primeiros pontos em um brinquedo rasgado. Ouvir as histórias de vida de um novo voluntário idoso. Observar silenciosamente as amizades improváveis que floresciam entre gerações, que raramente se misturavam na sociedade moderna. Uma tarde, enquanto supervisionava um novo grupo de voluntários idosos, Francisca notou uma senhora sentada sozinha, parecendo incerta. Algo nela parecia vagamente familiar. Francisca aproximou-se, oferecendo um sorriso caloroso. Primeira vez aqui? Sou Francisca. A mulher assentiu nervosamente. Eu sei quem você é. Todos sabem. Ela hesitou. Meu nome é Carmen. Na verdade, nos conhecemos há muito tempo. Eu era amiga da sua filha Teresa na escola. Eu estava lá naquele dia, quando ela gritou com você sobre os brinquedos. Eu ri, zombei, me juntei aos outros. Francisca piscou, memórias distantes ressurgindo. Isso foi há muito tempo, Carmen. Sim, mas a vergonha permanece. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Passei anos observando de longe o que você construiu aqui. Como você transformou crueldade em bondade. Achei que talvez não fosse tarde demais para fazer parte disso. Francisca estendeu a mão, tocando gentilmente o ombro da mulher. Nunca é tarde demais para começar de novo, Carmen. Este lugar é todo sobre segundas chances. Para brinquedos, para pessoas idosas. Ela sorriu. E para aqueles que carregam remorso também. Enquanto guiava Carmen para se juntar aos outros, Francisca refletiu sobre como a vida frequentemente se move em círculos. Como o que começa com dor pode terminar em cura. Como palavras cruéis podem eventualmente ser transformadas em apologias sinceras e novos começos. Naquela noite em casa, Francisca encontrou Teresa esperando com uma surpresa. Um pequeno bolo para comemorar o 5º aniversário do primeiro hospital de brinquedos. 5 anos, mãe, Teresa disse, acendendo uma única vela. Mais de 10.000 brinquedos restaurados, mais de 500 voluntários idosos, 30 centros em todo o país. Tudo porque você se recusou a parar quando todo mundo, inclusive eu, disse que você deveria. Francisca sorriu, observando a pequena chama dançar. Sabe o que me manteve seguindo em frente nos piores dias? Não foi determinação ou coragem. Foi simplesmente que não conseguia suportar a ideia de um mundo onde brinquedos perfeitamente bons são jogados fora porque estão um pouco quebrados. Ou onde pessoas são descartadas porque são consideradas velhas demais ou danificadas demais. Para ter valor. Você mudou essa narrativa, mãe, Teresa disse suavemente. Para sempre. Francisca fechou os olhos e soprou a vela, fazendo um desejo silencioso. Não para si mesma, mas para todos os corações quebrados que ainda aguardavam. Restauração. Na manhã seguinte, muito antes do horário de abertura, Francisca chegou ao centro para encontrar uma visita inesperada. Uriel, o menino cujo ursinho de pelúcia havia ajudado a dar início a tudo, agora um jovem rapaz prestes a começar a faculdade. Dona Francisca, ele disse abraçando-a calorosamente, precisava vê-la antes de partir para São Paulo. Olhe para você, ela exclamou segurando-o pelos ombros, todo crescido e indo para a universidade. O que vai estudar? Engenharia com especialização em design de brinquedos. Ele respondeu, seus olhos brilhando.
Quero criar brinquedos que durem gerações, que possam ser consertados em vez de descartados. A senhora me inspirou. Francisca sentiu lágrimas de alegria se formando. Oh, Uriel, que maravilhoso ciclo você está criando. Tenho algo para mostrar à senhora, ele disse, tirando cuidadosamente da mochila o mesmo ursinho de pelúcia que ela havia consertado anos atrás. Embora mostrando sinais de amor contínuo, ainda estava intacto, seu sorriso costurado, tão presente quanto no dia em que ela o havia restaurado. Minha irmã vai ficar com ele enquanto estou fora, Uriel explicou. Mas queria que a senhora visse. Ele ainda está forte. Como a senhora. Francisca tocou o ursinho gentilmente, maravilhada com a jornada que aquele pequeno objeto havia iniciado. Às vezes, as coisas mais importantes começam com os gestos mais simples. A senhora mudou minha vida naquele dia, Uriel disse seriamente. Não apenas pelo urso, mas por me mostrar que alguém se importava, que alguém via valor onde outros não viam. Enquanto Uriel partia com promessas de escrever e visitar, Francisca permaneceu na porta, refletindo sobre o poder de pequenos atos de bondade. Como eles ondulam através do tempo, tocando vidas de maneiras que nunca poderíamos prever. Um jornalista, certa vez, perguntou a Francisca qual era seu segredo para uma vida significativa aos 74 anos, quando muitos de sua idade haviam desistido de fazer diferença. Não há segredo, ela respondeu. Apenas a compreensão de que enquanto houver algo para consertar, seja um brinquedo, um sistema ou um coração, há trabalho a ser feito. E enquanto houver trabalho a ser feito, há propósito. E enquanto houver propósito, há vida. Aos 80 anos, cercada por vidas que havia tocado, cadeias de bondade que havia iniciado, e uma revolução silenciosa de dignidade que havia desencadeado, Francisca finalmente entendeu a verdade mais profunda de sua jornada, que o maior presente não havia sido o que ela deu aos outros, mas o que sua própria vida havia se tornado no processo. Rejeitada por ajudar crianças aos 74, ela agora era buscada por toda uma geração de pequenos cujos sorrisos carregavam o legado de sua coragem e persistência. E em cada brinquedo restaurado, em cada voluntário idoso que descobria novo propósito, em cada criança que aprendia que consertar era tão valioso quanto substituir, a história de Francisca continuava, um lembrete eterno de que nunca somos velhos demais para fazer diferença, nunca estamos quebrados demais para ter valor, e nunca é tarde demais para transformar risos cruéis em celebração genuína. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final. E comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.